se tornar um mentor de milhas, tá? Esse conteúdo que eu vou te entregar aqui vai economizar muito tempo da tua vida, vai economizar muita dor de cabeça e com certeza vai fazer com que você se torne um mentor melhor, tá? Ou pelo menos você enxergue onde que você pode estar errando, tá bom? Então vamos junto lá, que eu quero te mostrar em detalhes tudo que você precisa para se tornar um mentor. Sim, eu tô falando de milhas, mas pode ser para qualquer coisa, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Deixa eu organizar aqui para nós, ó. Primeira coisa é entender o que é um mentor, tá? Um mentor, ele não tem a ver com conhecimento. Toma cuidado com isso. Quem quer conhecimento busca um professor. Aqui já ajudei muita gente, né? Quem quer conhecimento busca um professor. Você compra um curso, você compra um livro. Quem quer um mentor, ele está buscando a vivência, a experiência e talvez, né, se a pessoa é um mentor há muito tempo, a sabedoria, tá? Mas no geral é vivência e experiência, tá bom? Então a função do mentor é olhar para o mentorado de uma forma que ele não consiga ver, para orientar pontos cegos que irão travá-lo, tá? Pensa no seguinte, o mentor é alguém que está olhando uma pessoinha dentro de um labirinto e ele está olhando lá de cima. E ele sabe que o caminho da esquerda vai trancar. Então ele diz para o mentorado: olha, vai para a direita. Mas é mais difícil. Vai para a direita, depois me agradece. Esse cara vai ter um trabalho para ir para a direita, porque o caminho da esquerda está mais fácil. Mas 3, 4, 5 passos à frente ele descobre que o caminho da direita tem uma saída, tá? Então, primeira coisa é entender isso. Segundo passo que você tem que entender, tá bom? Né? Que é o como você se torna um mentor, tá? Eu vou botar aqui, ó, mentor não é sobre conhecimento. Mentor é sobre direcionamento. E aqui tem um ponto bem delicado. Sabe qual é? Eu vou te explicar. Pensa primeiro comigo como é que era aula. Como é que era aula na escola, tá? Eu vou tentar lembrar da minha realidade, principalmente de escola pública, né? O professor chegava lá e falava o seguinte, gente, hoje nós vamos aprender a tabuada, de 1 a 5. Ele ia lá no quadro e ele se grudava, ó, 1, 2, 3, 5, papapá. Gente, copiem, semana que vem tem prova. Professor, mas eu não aprendi. Estuda em casa, te vira, meu querido. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mentoria, ó, vou botar aqui, ó, o professor, ele foca na pedagogia. O mentor, ele foca na andragogia. Você sabe qual é a diferença aqui? Pedagogia é sobre o conteúdo, tá? Pedagogia é sobre o conteúdo. Eu lembro que o professor chegava e falava, gente, hoje é sobre Bhaskara. Ele falava, terminava, ele falava, ó, semana que vem tem revisão e depois tem a prova. Ele não perguntava, vem cá, gente, quem é que não entendeu? Deixa eu conversar com cada um para sentir se você tá pronto para evoluir. Não, dane-se, vambora. E isso quando a turma não era muito louca, né? Eu estudei escola pública, então era todo mundo louco. Ele falava, gente, considerem matéria dada, viu? Vocês não querem me ouvir? Tá aqui o livro, tchau. Saía da sala, todo mundo ficava apavorado porque não ia aprender aquilo lá. Isso é sobre pedagogia. O mentor é sobre andragogia. Andragogia é ensino de adulto. Ensino de adulto é sobre você entender se a pessoa está pronta ou não para ir para a próxima fase. Vou dar um exemplo. Com frequência, eu tenho mentorados que eles travam numa etapa do processo. E nós precisamos ficar lá até ele destravar. Porque eu já disse para ele o que ele tem que fazer, eu mostrei, eu revisei, eu disse, ó, você me chama quando você fizer. Mas o ritmo é dele, porque ele é adulto. Não é uma criança que você faz a continha para ele. Ele faz. E aí ele te chama. Se ele quer ficar 3 meses de folga, tá tudo certo. Vocês provavelmente têm um tempo. Você não pode dizer pra ele, ó, essa matéria que foi dada, vamos para outra, porque não vai fechar. Ele não tá comprando conhecimento, tá? O que que você precisa entender aqui então? Ó, mentor não é sobre conhecimento, tá? Mentor é sobre entregar um resultado já vivido, tá? Que é a experiência. Por exemplo, eu deixo muito claro os números para todo mundo. Por exemplo, hoje nós temos agências que faturam até 250 mil por mês. Se você me chamar e falar, Marrone, a minha agência já fatura 250 mil, você consegue me ajudar para ir para 500? Eu tenho que dizer não. Por quê? Porque eu não tenho experiência com 500, eu tenho experiência com 250. Não, mas é a mesma coisa. Pode ser, mas você não deve procurar um mentor de 250 e querer que ele te leve a 500. Não funciona.
tá? Marrone, eu sou gestor de milhas, cara, e eu faturo 10 mil por mês. Você consegue me ajudar? Sim. Eu tenho, desculpa, eu tenho gestores que faturam 20 mil por mês. 20 mil dá uns 15, 17 mil de lucro para esse cara. Eu posso te ajudar a fazer isso. Agora, se você me falar que você fatura 25, eu vou dizer, cara, na verdade, acho que eu tenho interesse em fazer mentoria contigo. Porque eu não sei levar os meus mentorados para 25. Eu sei levar os mentorados para 20, tá? Então entenda isso. Você precisa entender esse processo. O mentor, ele entrega uma experiência já vivida. Por exemplo, com mentorias, eu estou nesse mercado desde 2022, 22, 23, 24, 25, vai fechar 4 anos, né? Considerando quando eu comecei em 22, eu devo ter faturado uns 2 milhões, tá? Tranquilamente uns 2 milhões. O primeiro ano eu ainda era CLT, então na verdade são 3 anos aí. Só que é muito menos do que meus concorrentes. Eu tenho concorrente que fatura isso aí no ano, né? Só que eu invisto muito pouco em tráfego, muito pouco. Muito, muito pouco. Por quê? Porque eu tenho estratégias que não precisam disso. Então, quando uma pessoa quer começar como mentor de milhas e ela não quer usar o dinheiro, ela geralmente me procura. Porque ela sabe que aquele concorrente que fatura mais que eu, aquele cara, primeiro, ele gasta 50 mil por mês em anúncio e depois ele tem uma equipe de 10 pessoas. Cara, eu tenho 2 pessoas e invisto 3 mil por mês. A minha margem de lucro é 3 vezes maior que a dele. Agora, se o cara tá querendo volume, Marrone, eu quero faturar 1 milhão no ano, você consegue me ajudar? Não. Eu consigo te ajudar a faturar 2 milhões em 3, 4, 5 anos. Só que você precisa entender que você está comprando a minha experiência. E aí, por que que eu faço mais coisas que todo mundo? Por exemplo, vocês não conhecem nenhum mentor que faça um conteúdo por dia no YouTube. Nenhum, nenhum, nenhum. Pode procurar no mercado de milhas, não tem, só tem eu. Por quê? Porque eu quero fazer mais para poder aprender mais rápido. Vocês não conhecem nenhum mentor de milhas que ele faça 3 conteúdos por dia no YouTube. Desculpa, no Instagram. Eu faço todos os dias, de 3 a 4, na verdade, todos os dias, sem exceção. Ninguém faz isso, então eu aprendo muito mais rápido. Vocês não conhecem um mentor de milhas que tenha, sei lá, evoluído um evento de 20 para 120 pessoas em 4 meses? Nós fizemos. Eu tenho, sei lá, 30 livros publicados na Amazon. Não é sobre o que eu tenho, mas é para você entender. O que eu te entrego é isso. Aí vem o quê, tá? Então, o mentor é sobre entregar um resultado. Aí vem a coisa mais importante: como entregar o resultado? Aqui você precisa entender. E aqui você tem que entender algumas coisas. A primeira coisa que você tem que entender é o tempo de atenção do ser humano. Essa informação é importante. Hoje, o tempo de atenção, ele gira em torno de 50 minutos. É por isso que uma faculdade tem 50 minutos de tempo como é que chama lá? De cadeira, né? Você tinha 2 cadeiras, era 2 tempos de 50 minutos. Vocês lembram disso? Por isso que é 50 minutos. Por isso que você não vai me ver dando uma aula de 3 horas, porque não é eficiente. É mais eficiente eu te dar 2 aulas de 50 minutos na semana do que eu te dar uma aula de 2 horas, porque o cérebro cansa. Ninguém consegue ficar 1 hora e meia vidrado em mim assim, ó. Ninguém consegue. Se o cara ficar assim, ele dormiu, pode ter certeza, ele dormiu. Ele não consegue. É por isso que eu não dou aulas de 3, 4 horas, como eu vejo por aí, porque não funciona. Vira um bate-papo, vira uma conversa, entendeu? Ah, que legal, kkk, peraí. Daí o cara já tá aqui, daí ele busca comida, ele volta. Gente, isso não é mentoria. Por exemplo, uma vez eu dei uma mentoria, dei metade da mentoria, né? Porque eu encerrei com ela. O cara tava dentro do carro dirigindo. O cara fechou a mentoria comigo, ele queria se tornar um mentor, a gente fez a primeira mentoria, né, legal, a segunda mentoria ele estava dentro do carro de pezinho assim, na terceira mentoria ele estava indo para uma festa com a esposa. Ele, não, Marrone, vamos trocando uma ideia. Eu disse, cara, não é assim que funciona. Você não está me pagando para trocar uma ideia, você está me pagando para ser o teu mentor. Hoje é a nossa mentoria sobre funil de vendas. Como é que eu vou te passar funil de vendas com você dirigindo? Seria até uma responsabilidade da minha parte. Eu falo um negócio, você olha para mim, você dá um acidente e aí? Aí quando vem, quer me processar. Não, gente. Mentoria é aula. Mentoria é caderno. Eu preciso que você tenha um caderno. Você coloque lá, mentor tal. E cada conversa você tem as anotações. Ó. Se não, meu amigo, esquece, tá? Então, depois que você entendeu o que é ser um mentor, depois que você entendeu qual experiência que você está passando, lembra, não é sobre conhecimento, é sobre experiência. Tá, Marrone, mas então se eu nunca fui para Orlando, eu não posso vender passagem para Orlando? Claro que você pode. Você não está vendendo a experiência da viagem, você está vendendo a compra da passagem. Eu te ensino a comprar a passagem barata. Você sabe fazer isso? Sei, então você pode ensinar, tá? Depois vem como entregar.
Como é que eu vou garantir esse resultado para você? Então, uma coisa que você tem que entender, vou botar aqui, ó, é o tempo de entrega, tá? Tempo de entrega. O segundo, vou botar aqui, é o formato de estudo. Eu gosto do ao vivo, então as mentorias são sempre ao vivo. Geralmente, vou botar aqui, a cada 15 a 30 dias. Por quê? Se for semanal, gente, vira quase uma aula de Pilates. E Pilates não é mentoria, né? Pilates é um exercício. Então eu preciso que a pessoa execute entre a mentoria. Olha, nós estamos falando aqui sobre cartões de crédito. Eu preciso que você faça tais coisas e retorne aqui. Nós estamos falando sobre passagens com tabela fixa. Eu preciso que você encontre 5 passagens, ligue lá na companhia, confirme se tem e me devolva. Se você quer levar 15, 30, 60, 90 dias para isso, ok. Tá? Então vem o formato de estudo. Aí você vai ter uma comunidade, você vai ter a gravação das mentorias, você vai ter os acessos, isso aqui é muito importante, tá? Vou te contar um segredinho aqui. Então, depois que você entendeu, né, se você é um mentor, ou seja, se você tem experiência para poder entregar, você vai para o como entregar. O que eu vejo hoje, tá, é você tem que respeitar esse tempo de atenção das pessoas, tá? Dá para fazer no formato que você quiser, eu estou apenas te falando algo científico, tá? Algo que eu vejo que os melhores mentores respeitam. O formato de estudo, ou seja, ao vivo, geralmente a cada 15, 30 dias. Semanal eu acho ruim, acima de um mês eu acho ruim, mas às vezes o cara dá uma, né, fica meio lento. Uma comunidade para ele poder interagir com outras pessoas, tá? Gravação da mentoria para o cara assistir depois de novo. O conteúdo, eu sempre entrego um documento assim. E os acessos que ele vai ter a partir de você. Eu hoje, sinceramente, só compro mentoria por causa disso aqui, ó. Quer ver um exemplo para vocês? Hoje na mentoria, eu passo os meus contatos para que os mentorados possam usar com os seus mentorados. Então, por exemplo, eles têm acesso ao meu advogado. Cara, isso não tem preço, porque ele vai pegar na rua e outro advogado. Ele tem acesso ao meu contador. E só o fato de ele ter acesso ao meu contador faz com que ele economize muito dinheiro. Ele tem acesso a alguns gerentes de banco que podem atender a nível Brasil. Isso não tem preço. Ele tem acesso a os meus parceiros de consolidadora. Cara, se você sabe, se o teu cliente de agência está abrindo uma empresa agora, ele só consegue consolidadora ruim. Então, quando ele tem o meu, ele já consegue bem. Ele consegue o meu parceiro de meio de pagamento. Ele consegue o meu parceiro do sistema de busca, o meu parceiro do sistema. Só com esse monte de acesso que eu dou para ele, ele já paga a minha mentoria. E aí, aqui você precisa organizar algumas coisas, tá? Última informação: preço da mentoria. E aqui eu já errei muito, tá? E confesso que ainda dou uma erradinha. Presta atenção. Primeira coisa que você tem que entender, ó, preço baixo, curioso, tá? Preço baixo vai ter muito curioso. A minha tem um preço médio, tá? Preço médio, vou botar aqui, ó, pessoas que poderiam estar em curso, mas estão na mentoria. Preço alto, pessoas de resultado. Então, o que que acontece? Se você cobrar menos de R$ 3.000 na mentoria, você vai atrair curioso. E assim, eu repensei isso uma vez que uma pessoa entrou na mentoria, uma mulher. Daí na primeira mentoria, né, a gente foi lá, falou tudo. Eu disse pra ela, vem cá, me diz uma coisa, e o teu trabalho principal hoje, qual é? Ela disse, não, eu sou dona de casa. Você é dona de casa? Tá, mas você pretende trabalhar? Não, não, eu quero aprender pra mim. Ela queria aprender como ser uma mentora, mas não pretendia ser uma mentora. Tudo bem, eu vou te ensinar. Mas não é legal, gente. Não é legal. Não é legal. Não, não, não dá. Não é, não é. Só que o fato dela ter considerado comprar uma mentoria como curiosa para aprender já mostra que a minha mentoria tá barata. Ninguém compra uma mentoria só pra, não, eu só quero entender como é, não tem pressa. Não. Aí eu vi, cara, tô cobrando barato. Se uma pessoa que não tem emprego pode comprar, eu vou ter que mudar isso aí. E nem era o marido que bancava, tá? Assim, ela botou nas contas de casa ali e tal. Deu problema. Preço médio vai pegar pessoas que poderiam estar em um curso, mas resolveram comprar uma mentoria. Vou dar um exemplo, tá? A nossa mentoria aqui, ela é a partir de R$ 5.000, né? Quem é aluno tem um preço, quem é de fora tem outro e tal. É a partir, né? Tem uma mentoria de 6 e uma de 10, tá? 5, 6 e 10. Nessa mentoria de 5 e a de 6, que são muito similares, o que muda é o tempo de entrega, tá? Tem muita gente que ao invés de fazer um curso de 2.000, entra na nossa mentoria, porque ele pensa o seguinte, cara, eu vou comprar um curso de 2.000. Eu não vou estudar. Eu sei, eu me conheço. Eu vou começar e daqui a pouco eu não vou mais nem lembrar como é que é o usuário e senha daquele negócio. Então, ao invés disso, eu vou comprar uma mentoria. Ao invés dele pagar 10 de 200, ele paga 10 de 600. Sendo assim,
Entre 200 e 600 tem 400 de diferença, mas ele consegue recuperar isso no trabalho. Então é isso que a gente faz, tá? Isso é o preço médio. E o preço alto é quando você pega pessoas de resultado. É quando em outras mentorias as pessoas falam de você. Geralmente acima de 20 mil. Então eu diria assim, até para deixar algo legal para você. De 2 a 3 mil reais, de 3 a 10 mil reais, de acima de 10 mil reais. Tá? Isso aqui é um preço aceitável. Menos do que isso não é mentoria. Até porque o cara não está se valorizando, obviamente, não vale nada. O preço médio tem essa variação porque depende da entrega. Por exemplo, a nossa aqui tem de 6 meses e 12 meses o acompanhamento e tem de 6 mentorias e de 8 mentorias. Depende do que a pessoa quer, tá? E aí ela vai ser de 5 a 6 mil reais e a de 10 mil é um programa de implementação onde eu faço por você. Uma pessoa da minha equipe faz os teus conteúdos, faz tudo para você, tá? Mas é a partir de 10 mil. O que que eu gosto de dizer, tá? Você vai ter que se posicionar. Aqui é quando você está começando. Cara, eu preciso de 10 cases, Marrone. Vai ser aqui. Cobra 3 mil, consegue 10 cases. Legal, agora você vai para o preço médio. E depois você vai para o preço alto. A diferença do preço médio para o preço alto são duas coisas. Aonde você vende, o preço alto não é na internet. É com, como é que chama? Com aquelas calls de vendas que a pessoa vai conversar com você. E também em eventos presenciais, tá? Então organiza isso. Eu tô vendo muita gente que quer ser mentor, mas não consegue. Por quê? Porque a pessoa está querendo ser um professor. Tá bom? Se você, Marrone, eu preciso da tua ajuda, posso te ajudar. Nós temos a mentoria, como eu já disse aqui, para isso. Não é uma mentoria em grupo, é uma mentoria individual, onde eu vou trabalhar com você e a gente vai criar a tua mentoria, seja ela para cartão, para o que for. A gente vai criar os teus produtos, inclusive cursos, se você quiser, porque isso faz sentido, tá? Você pode ter um curso de 1.000 e a tua mentoria de 3. Você vende o curso de 1.000, quando o cara entrou no de 1.000, tu puxa ele pro de 3. Ou um curso de 500, que seja. Mas a lógica é a mesma, tá? E assim facilita, porque é mais fácil você colocar 10 pessoas no curso de 500 do que você botar 10 pessoas numa mentoria de 3.000. Ah, mas o esforço é o mesmo, mas nem de perto. É só postar por você. Quantas porcarias você já comprou de 500 reais? Pensa aí. Final de semana você come uma pizza, uma cervejada, 500 pila. Agora em 3 mil é diferente. Talvez você não tenha nem limite. Você fala, não, peraí, eu preciso planejar aqui e tal. Agora 500, você fez um monte de cagada aí de 500 pila que eu sei. Agora 3, 4, 5 mil não, tá? Se você quiser ajuda, vou deixar o nosso WhatsApp aqui embaixo para você conseguir trocar uma ideia. Mas aqui, como você já viu, a gente está falando aqui, para quem quer criar uma mentoria que você já sabe que vai custar a partir de 5 mil reais, tá bom? Se eu puder te ajudar, já sabe, conta comigo e bora pra ação. Valeu!